pedindo permissão a Jesus para que possamos começar os trabalhos da casa, a ramatiz e a espiritualidade de nossa casa. Vamos fazer a prece de manhã, pedindo nesta prece os nossos corações que Ele nos envolva com sua luz, com seu abraço de paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, senhores, esse daqui é um trecho do Evangelho, deve estar no capítulo 18, se não me engano. Não sei o quanto vocês já leram o Evangelho. Vocês leem o Evangelho? Vocês fazem o Evangelho em casa? Eu faço todo dia. Algumas pessoas precisam fazer todo dia mesmo. Eu preciso fazer todo dia. Algumas outras precisam fazer mais do que uma vez por dia. De hora em hora, né? Ajuda bastante. O que vocês entendem por esse pequeno trechinho aí do Evangelho? A quem muito é dado, muito será pedido. Dependendo do tradutor, né? Porque o Evangelho basicamente ele foi escrito em francês, né? Então dependendo do tradutor, não é muito será pedido. Tem alguns tradutores que falam muito será cobrado, tá? Esse daqui é a tradução do Herculano Pires, eu gosto mais dessa tradução, tá? Mas tem outros, o Gentili também é tradutor, enfim, tem vários outros tradutores, e ele trata como muito será pedido. Mas o que significa isso na prática? Muito será dado, muito será cobrado, né? E aí? Mais conhecimento, mais entendimento, mais você é cobrado para atuar, para agir. Tá certo, mas Deus nos dá somente o conhecimento? O que Deus nos dá? Ah, não, Deus não dá nada para mim. Eu que consigo, que vou atrás. Não é assim que funciona. Só que a gente se esquece disso, né? E aquilo que a gente está recebendo de Deus, primeiro, que a gente não agradece, e outro faz mau uso. Aí o negócio começa a pegar. A maioria de nós tem dificuldade de lidar com aquilo que recebe. Acha que nunca é o suficiente. Precisa de mais. E a gente fica muito preso às questões materiais. Material é só um pedaço. Tem um monte de outras coisas que nós recebemos e a gente não está nem aí. E faz mau uso. Só que depois tem as consequências, né? Nós temos uma tratativa que é o nosso mental superior e o nosso mental inferior. Um dos corpos espirituais que nós temos. Todas essas informações, ou toda essa parte divina que nós temos, está localizada ou faz parte de uma memória que está no meu mental superior. É lógico que tem o corpo átmico, búdico, a gente tem os outros corpos. Mas esse corpo, que a gente chama de corpo mental superior, ele tem a primeira percepção desse físico aqui, de que nós somos filhos de Deus. E aí que começa o grande problema. O confronto entre o mental superior e o mental inferior causa as minhas doenças. É aí que começa todo o dilema nosso reencarnatório. É simplesmente confronto. E não é confronto que eu tenho com ela, que eu tenho com as situações que eu enfrento, com a economia, com a política, com a família. Não são esses os confrontos. Os confrontos são sempre internos. E aí o negócio pega. Porque como é que eu fujo desses confrontos internos? Eu não fujo. Não tem como escapar. Aí eu fico cansado da vida, porque eu não aguento mais a vida, quero ir embora. E vou fazer alguma coisinha comigo. Já sabe o buraco que entrou. O confronto vai continuar onde? Do lado de lá. A gente acha que vai escapar? Não escapa. Continua do lado de lá. O mesmo confronto. Porque o confronto não é com as situações, não são com as pessoas. É comigo mesmo. E é interessante que todo mundo que está aqui sabe o que tem que fazer.
mas não quer fazer. Quer fazer do seu jeito, da sua moda, no seu tempo, e aí o confronto vem, e pesado. Vocês têm noção que nós temos que ter paciência? Eu só estou falando uma palavra, paciência. Vocês conseguem ter noção que nós temos que ter paciência? Não, eu não tenho paciência. Bom, então é melhor você ir atrás da paciência, desse raio, dessa paciência aí. Paciência não é caridade, não. Não. Como é que eu faço então para ter paciência? Porque os espíritos superiores, que faz parte do meu mental superior, o meu mental superior tem paciência. E o meu mental inferior não tem paciência. E aí começa o confronto. Vocês sabem que a falta de paciência causa úlcera, né? Você tem ideia disso? Gastrite, dores no corpo, dores nas costas, enxaqueca. Esse é o primeiro sintoma. Só por falta de paciência. Seu fígado fica bombando, fica legal o fígado. As 500 funções que esse fígado tem, que é a parte anatômica ou fisiológica dele, não funcionam muito bem. Porque eu não tenho paciência. E aí? Como fica? Começo a ter disfunções corporais causado pela falta de paciência. Eu só estou falando de um item. Que todo mundo sabe que tem que ter paciência. Mas, não. Minha vida não é assim que funciona. Bom, então tá bom. E a paciência me é dada? Sim, ela me é dada pelo exercício dos confrontos que eu tenho. Ninguém recebe uma cápsula de paciência. Não existe isso. Mas quando eu peço, Deus me dê paciência, já sabe o que vem. Uma prova atrás da outra para você adquirir a paciência. Até para pedir a gente pede errado. A gente pede uma coisa, vem outra. Fala, mas eu não estou pedindo isso. Sim, você pediu isso. Só que quando nós pedimos, nós queremos que venham as coisas prontas. Todas essas qualificações, o equilíbrio emocional é por conquista. Ninguém vai estar equilibrado emocionalmente se não for conquistado. E essa conquista eu tenho que viver com gente. Não é viver com plantas e cachorro que você vai ficar equilibrado emocionalmente. Na verdade, você ficou totalmente desequilibrado, por isso que você se afasta. E fica só com os cachorros. Não tem graça assim. Devo ter os animaizinhos, sim. Mas não é ele que vai te dar o equilíbrio. Eu tenho que viver com gente. De preferência aquele carnegão, é com ele você tem que viver. Não adianta escapar, olhar de lado. É assim que funciona. E é assim que a nossa família é montada. A gente não entende porque essa família que é montada para mim. Essa família é montada porque é a melhor forma de eu aprender. E eu fico muito bravo com essa família. E aí eu continuo batendo no peito. Ninguém me entende. Não sei o que eu estou fazendo nessa família. Eu não pertenço a essa família. E aí o negócio vai enrolando. Vai enrolando. Essa família que você precisava, pode acreditar. Os ajustes estão ali. O aprendizado está nesse grupo. A gente faz de tudo, inclusive para ganhar uma certa independência financeira, para fazer o quê? Para sair da família. Dá um jeito de se juntar rapidinho, vou queimar etapas. Besteira que você fez, né? Uma grande besteira. Sabe o que vai acontecer, né? Não tem nem ideia, né? Eu não consigo evoluir dando saltos. Ninguém evolui assim. Se eu dei um salto querendo escapar de alguns ajustes, esse ajuste vai voltar. Ele vai voltar. E se ele não voltar durante aquelas escolhas que eu fiz nessa encarnação, porque eu vou escapando, né? Aparece eu escapo. Numa próxima encarnação, volta tudo outra vez. Vai acontecer como aquele pequeno texto do Eustáquio, demorar 1500 anos para ele entender que precisava mudar. 1500 anos. 18 encarnações.
sucessivas, uma atrás da outra. Aí ele entendeu que tinha que mudar. Aí ele mudou, mas demorou 1500 anos. Eu preciso esperar tudo isso? Esta encarnação que nós estamos tendo, qual é a encarnação, que número de encarnação é para fazer com que eu mude algumas coisas relacionadas ao meu emocional, à minha percepção da realidade? Que encarnação é essa que eu estou vivendo? As oportunidades estão sendo dadas, várias, uma atrás da outra. E eu continuo escapando. Não aceito. Por quê? Está me sendo cobrado, né? Um ajuste. Eu continuo não aceitando. Escapo. E a realidade está na minha cara, está sendo esfregado o tempo inteiro. Só que aí começa a doer, né? Começa a doer psicologicamente, fisicamente, materialmente. As questões de relacionamento também começam a pegar, porque está sendo cobrado de mim, né? Está sendo cobrado. Coisas que eu não fui fazendo, fui deixando, fui levando, fui pulando. E aí começa a vir, um atrás do outro. Aí você fala, mas eu não mereço nada disso, porque eu faço tudo certo. Eu não prejudico nada a ninguém. Prejudica sim a você. A prova não é para com os outros, a prova é para mim. Eu continuo escapando. Encho demais minha cabeça da parte intelectual. Legal. O que você está fazendo com isso que você sabe? Ah, eu sei bastante coisa, é verdade. Tenho até títulos. Sou até doutor. O que você faz com isso? Tá, já entendi que você encheu. O que você faz com isso? Por que você acha que Deus nos dá a inteligência? Para ter vantagens? É isso? Para ganhar dinheiro? Posso ter isso? Lógico. Mas eu não posso passar por cima de ninguém por causa da minha vantagem de inteligência. E alguns não usam inteligência, usam o corpo físico para ter vantagem sobre as pessoas. Outros usam até a mediunidade para ter vantagem sobre as coisas e as pessoas. Você acha que algum ajuste não vai ser feito aí? Alguma coisa não vai ser cobrada ou pedida de mim? Eu não estou usando adequadamente aquilo que eu recebi. Então, como vai ficar os nossos próximos passos? O texto completo do Evangelho é esse daqui. É do item 10 a 12. Tá? Está no capítulo 18, se não me engano, é isso? É, capítulo 18, item 10 a 12. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Aí já começa o funil, né? Você fala, mas Deus não cuida de mim. Ele tentou e continua tentando. E eu continuo não aceitando o jeito que Ele quer cuidar de mim. Eu quero ter vantagens que eu, nesse momento, não tenho direito a acessar. Aí eu começo a criar inveja, começo a criar certos sentimentos com relação às outras pessoas. Por que o outro tem e eu não tenho? Bom, alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho aí, ó. E é tão interessante que muitas vezes eu sou muito mais rico do que o outro e eu nem percebo. Você fala, mas a riqueza material eu não tenho. Você só está olhando um ponto, né? Às vezes você não percebe que o seu corpo é muito melhor do que o outro, que você tem tanta inveja, porque ele progrediu materialmente, financeiramente, mas você não percebe que essa é uma grande prova para ele. E você gostaria de ter o mesmo recurso financeiro, mas você não percebe que você vai entrar num buraco que provavelmente você não sabe lidar. Ou vocês sabem lidar com dinheiro? Vocês sabem lidar com dinheiro? Ah não, o dinheiro me ia fazer bem. Primeira coisa que eu ia querer fazer é tirar umas férias. Já ferrou, né? Porque dinheiro não é para tirar férias. Dinheiro é para aumentar o trabalho seu e para os outros. É para isso que serve o dinheiro. Você tem que gerar riqueza e não é para você. Não sou contra você ter dinheiro, contra você ter riqueza. Não tem nenhum problema nisso. A questão é, ficou só com você? Você é o famoso tio Patinhas? É isso? Vai guardando, guardando, guardando?
Você tem que ajudar as outras pessoas. E o que é ajudar? É dar dinheiro? Também não é dar dinheiro. Mas tem que fazer com que elas consigam produzir a sua própria riqueza. Através do seu dinheiro. É possível fazer isso? Lógico. Por que você acha que tem empresários? Por que você acha que tem governos? O objetivo sempre é esse. Possibilitar que as pessoas consigam gerar a sua riqueza. Pode ser através de salário? Pode. Pode ser através de pesquisa? Sim. Novos desenvolvimentos, tecnologia? É para isso que o dinheiro serve. Agora, se eu guardo para mim, para ter casas, legal. Para ter, não sei em qual casa você vai morar, mas você tem um monte de casas, você tem um monte de carros, um monte de sapatos, um monte de roupas. Você vai usar tudo isso de uma vez só, né? Cuidado, né? O dinheiro é uma prova difícil, que a maioria de nós vai cair. E cai mesmo. Aí sabe o que acontece? Na próxima, você vem com dinheiro? Não, né? Vem sem dinheiro. E com uma dificuldade tremenda de arrumar dinheiro. Aí você reclama, eu não mereço isso. Não fica apontando não, para com esse negócio de apontar aqui. E aí eu não sei porque eu tenho tanta dificuldade, porque a gente fala, o dinheiro some na minha mão, né? O dinheiro eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece com o dinheiro, a gente sabe muito bem. A gente sabe muito bem o que acontece. Quando tinha, eu não soube usar. Ponto. Então agora não vai ter. Aprende a não ter, se prepara, porque quando tiver, você tem que saber fazer bom uso disso. E não é só para você. Eu não sou contra você ter uma boa casa, bom carro. Tá perfeito. A pergunta é só para você? O dinheiro não é só para isso. Eu tenho que abrir o caminho para um monte de gente. Mas não é dando dinheiro, porque você vai estragar a vida dessas pessoas. É dar condições que ela ganhe o dinheiro dela. E aí eu tenho que fazer coisas que a maioria aqui detesta. Eu gosto de ser empregado, mas dá emprego para alguém. Você sabe lidar com o seu empregado? Com o seu empregado. E aí? Olha onde começa a pegar. Porque é fácil, né? Você ir numa empresa, você trabalha, tem o seu salário lá. É legal, você não tem certas preocupações. Agora, vira a mesa. Agora você dá o emprego. E aí, você está pronto para dar emprego para alguém? Você está pronto para dar emprego para alguém? E eu reclamo pra caramba daquele chefe, né? Brigo pra caramba. Ele não entende, não sabe fazer, não sei o que. Tá bom, então vamos mudar. Vai pro lugar dele. Vai lá. Como você faria? Ah, não, eu faria tudo diferente. É mesmo? Então a pergunta é, por que você não montou o seu negócio ainda? Por quê? É, senhores. E é interessante que a maioria aqui tem inteligência para montar o próprio negócio. E não quer montar. Por quê? Então não reclama do salário que tem. Não reclama o que você está ganhando. Para de reclamar. Eu sei que vários aqui metem o pau mesmo. Para de reclamar. Inclusive, a minha aposentadoria não dá para nada. Então. Vai atrás desse recurso. Você não é nenhuma pessoa debilitada que não possa conseguir o que você realmente quer. Vai atrás. Você vai conseguir. Só que tem que estar do outro lado, né? Não simplesmente pede e não tem. Vai conseguir o que você quer. Sem brigar, sem reclamar. Do ponto de vista de reforma íntima... Tem mais um pedacinho aqui do texto. Esse é o item 12. Desse ponto de vista, essa situação que você acabou de exemplificar aqui, de pessoas que reclamam e não correm atrás, etc., se encaixaria como? Assim, orgulho, preguiça? O que é exatamente essa situação? A maioria de nós não consegue lidar com o egoísmo, que é o filho do orgulho. Filho, neta, sei lá, é filho do orgulho, certo? É um parente do orgulho. Então, tem ligado. Você vai falar, não, é uma pessoa só egoísta. Não, o orgulho sempre está junto do egoísmo. Não dá para falar, esta pessoa é egoísta. Ela não consegue ser egoísta se não é orgulhosa. Então, as coisas sempre andam juntas. Então, quando eu não consigo dividir o que eu tenho,
E não é bem dividir, vou dar para outras pessoas. Não é essa, falar a famosa caridade. Nenhum de nós é caridoso aqui, pessoal. E a gente já vem desde pequenininho. Quem lida com crianças, ou lidou com crianças pequenininha, a primeira sensação que ela tem é tudo para ela. A criança, ou nós, quando fomos criança, a gente era o quê? Muito egoísta. Depois a gente vai aprendendo que tem que dividir. Já é um parto. Principalmente quando vem o irmão. Aí pegou. Aí você vai para a escola e não pode ser só seu. Você tem que aprender a dividir as coisinhas que você tem. E é um trauma isso para nós. E se isso não for bem trabalhado na nossa infância até os 6, 7 anos, já sabe no que você vai se transformar lá na frente. Centrar tudo em você. E aí por que eu não consigo dividir? Por que eu não consigo propor, né, tarefas que envolva outras pessoas? Porque estou centrado em mim. Estou centrado em mim. E aí eu centro de tal forma o quê? Vou cuidar só do meu corpo, estou pouco me lixando para o corpo das pessoas. Vou cuidar só da minha inteligência, estou pouco me lixando pela inteligência das outras pessoas. Vou cuidar só da minha mediunidade, se cuidar, né? Porque a mediunidade a gente sempre só deixa para depois. E pouco estou me lixando para entender o que está acontecendo com a mediunidade das pessoas com quem eu convivo. Porque eu estou só centrado em mim. O próprio empreendedorismo, a pessoa que é empreendedora, o egoísmo está mais, trabalhado. Eu preciso trabalhar com pessoas. Tá? E não é só no emprego, eu preciso, parte daquilo que eu tenho, dividir com as pessoas. Precisa ser assim. No momento que você empreende, que você realmente sai dessa zona de segurança, não é nem Segurança, segurança. Eu acho que é segurança. Você, como você falou, você começa a ter compromisso com outras pessoas. E essas Sim. pessoas têm famílias que dependem de você. Você compartilha. Só que aí quebra em mim a parte do egoísmo. E eu não sei lidar muito bem com isso. Eu quero ser um empreendedor, inclusive existe essa figura do empreendedor individual. Essa figura existe. Você pode registrar. Eu sou um empreendedor o quê? Individual. É só você. É a famosa MEI. Vamos lá. E aí? Dá para entender que você ainda não é um empreendedor? Não, mas eu montei um negócio próprio. Não. Só vai funcionar quando você tiver pessoas trabalhando para você. Aí o negócio começa a girar. Porque eu tenho que me preocupar não mais só comigo, eu tenho que me preocupar com quem? Com quem trabalha comigo. E aí eu tenho que aprender a ser líder, não chefe, que a maioria aqui não sabe o que eu estou falando, nem imagina o que é ser um líder. Não sei trabalhar em equipe, que é outra desgraça. Não sei empoderar as pessoas para que elas tomem a decisão e eu aceito a decisão que ela tomar. Ah, mas ela não faz do jeito que eu quero. Sim, ela vai fazer do jeito dela. E aceitar isso. Eu só falei 3 coisinhas. Você consegue fazer isso com as pessoas que vivem ou trabalham com você? Ser líder, não chefe. Porque chefe não manda. Líder não manda. Líder pede. E faz a pessoa encontrar o caminho. Isso é o líder. O chefe, eu sou o dono disto. Eu mando aqui. Aqui a gente tem esse problema, a mesma coisa. Eu mando aqui. Manda aqui, ninguém é dono de nada dessa casa. Nada. Nós estamos servindo. Só isso. E se eu estou numa posição dentro de uma empresa, trabalhando para alguém, ou propiciando que essas pessoas tenham trabalho, eu estou servindo. Servindo. Não, mas é meu. É ser uma ova. Alguém emprestou essa posição para você e se bobear, o seu negócio vai falir. Porque você não soube usar direito os recursos que você tinha. Olha só. Ah, é um problema econômico. Não, é um problema econômico seu. Você não soube usar isso direito. Tudo envolve a questão do meu íntimo, pessoal. Se me é dado, o que é que eu faço com aquilo que eu tenho? Todos nós somos ricos, mas a riqueza não é só a financeira. Nós temos uma riqueza intelectual, emocional, física, material, psicológica, mediúnica. Nós temos um monte de riquezas. E a gente fala, não, o padrão meu de riqueza é só o cifrãozinho. Não vai rolar, não vai rolar.
Não vai dar certo. Então por que não aproveitar um pouquinho melhor essas riquezas que nós temos? Que nós temos. E aí começa a ver os problemas, né? Porque eu tenho a riqueza, olha só, e não uso ela adequadamente. Bom, então eu vou ser cobrado disso. Eu vou ser cobrado. Olha, foi dado isso e você não usou adequadamente. Bom, então vou ser cobrado por não usar adequadamente. E aí eu começo a ter problemas físicos, problemas psicológicos, problemas nas relações, problemas financeiros, e vai assim, sabe? Parece um bolo, um atrás do outro. E precisava chegar nesse ponto? Não. Então aonde está o problema? Eu não fiz com os recursos ou a riqueza que eu tinha para ajudar a mim e as pessoas que estavam à minha volta. Não fiz isso. Fiz mais ou menos. Mais ou menos não serve. Inclusive a palavra de muitos de nós faz o quê? Eu vou tentar. Outra besteira. Tentar é ficar em cima do muro. Quando dá eu faço, quando não dá eu não faço. Você tem que ser o quê? Bem posicionado. Ou eu vou fazer ou eu não vou fazer. Fala, vou tentar fazer. Esquece, você não vai fazer. Você está dando só desculpa. Vou verificar. Ferrou, você não vai fazer. Ou você vai fazer ou não vai fazer. Se posiciona. Seja mais verdadeiro com você. E nós temos um pouquinho de dificuldade de ser um pouco verdadeiro. Esse é o texto que está no Evangelho. Aqui já é um finalzinho do texto, tá? O que é essa última frase aqui? Quem serão os escolhidos? Muitos chamados. E poucos os escolhidos. O que é esses escolhidos? O que é isso? Que raio é isso? O que são esses escolhidos? Nós somos escolhidos daqui? A gente tem algum escolhido aqui? Não, sério? Que coisa. Então o que a gente está fazendo numa casa como essa? Eu leio a frase e isso daí que a gente O problema é os espíritos superiores. É muito interessante isso. Quem principalmente trabalha na desobsessão, nas rodas que a gente tem aqui, vou fazer, que é o que a gente chama, né? Você traz um espírito obsessor, um médium, para ser tratado na roda, ele sempre quer fazer uma barganha. Ele sempre quer fazer um acordo. Certo? Só que existe um pequeno probleminha. Os espíritos superiores não têm acordo. Não tem acordo. É assim que funciona. Não. É assim que funciona. Não, mas é assim que funciona. Mas é assim que funciona. Ponto. Não tem o jeitinho. É assim que eles falam bem calma. É assim, meu filho, que funciona. Não tem outra alternativa. E a gente tenta fazer o tempo inteiro negociação. Vamos negociar. Inclusive me comprometo, olha, vou ganhar na loteria, aí eu vou... olha a negociação que você está querendo fazer. Os espíritos superiores falam, coitado, nunca vai ganhar na loteria. Mas continua tentando, vai tentando. Porque lá em cima não tem negociação, pessoal. Olha, é assim que funciona. Faça assim. Ah, mas eu quero fazer diferente. Você pode fazer do jeito que você quiser. Vai funcionar? Não. Por quê? Por que não funciona? Porque é assim que tem que ser. Bem calmo. Agora, com o pessoal das trevas, tem negociação? Aí tem muitos acordos, que é o problema que a gente enfrenta na casa aqui. A maioria dos tratamentos tem acordos. Eu tenho que ajudar a fazer o quê? Quebrar os acordos. Se fosse só um acordo lá, legal, mas não é só acordo. Atrás do acordo tem campo de magia, magia negra envolvida, trabalhos feitos. Você fala, mas eu nunca fiz isso, nunca fui num terreiro, nem fui numa cartomante. O que vocês acham que vocês fazem à noite quando dormem? Vocês têm ideia? Ah não, eu babo lá, parece o cachorro. É isso que acontece conosco à noite? Não é. Todos nós aqui, sem exceção, vai dar uma voltinha. Se desdobra.
Você pode acreditar, não acreditar, pouco importa, mas você vai fazer isso. E aí o problema, para onde você vai à noite? Então, para onde você vai? É aí que mora o problema. Porque esse para onde eu vou depende do seu dia. Olha onde está o problema. Como é que é o seu dia normalmente? Você é uma pessoa arredia, briga, tem mágoa. Como é que é o seu dia? Ou você está na boa, vamos que vamos. Ah, tem muita coisa para fazer. Legal, vamos fazer. Mas como é que é o seu dia? É brigando com você, com as pessoas? Com mágoa de alguma coisa que passou, não consigo perdoar, aquilo lá eu vou pegar. Como é que é o seu dia? Ó, eu estou falando durante o dia, não estou falando nada da noite. E o que eu vou fazer à noite? Vou continuar o meu dia. A noite é a continuação do dia. Bem simples isso. Desencarnado e dia dobrado, livre-arbítrio é igual? Até um certo limite, sim. Desencarnado tem livre-arbítrio também. Só que aí eu vou esbarrar em outros padrões um pouco mais fortes e violentos. A maioria de nós, o nosso livre-arbítrio se limita a ser escravo de alguém. Só isso. Esse é o meu livre-arbítrio. E por que eu fui ser convidado a ser escravo? Porque eu tenho algum vício. E não é os vícios principais que a gente acha que é só ele que me leva. Não, tem outros vícios bem simplesinhos. E eu vou ser escravo de alguém por causa do meu vício. Esse é o meu livre-arbítrio, do lado de lá. E a gente sempre pede, corrige os vícios agora, porque senão você se candidata a ser o quê? Um escravo de alguém do lado de lá, porque ele vai te dar aquilo que você quer, só que ele vai te cobrar. Bom, estou te dando isso, agora você faz isso para mim. Mas eu não quero. Não faça isso. Acho melhor você obedecer esses caras do lado de lá. Porque se não obedecer, você vai ser açoitado, aprisionado e vão fazer coisas terríveis com você. Como que você... Até te enterrar. Você fala, mas dá para enterrar do lado de lá? Ah, dá. Dá sim. Como que se reverte isso? Como que se reverte? Eu não posso mais brigar com ninguém. Eu estou falando aqui. Antes de ir. Porque depois que foi, acabou, né? Eu vou com um vício qualquer. Vou com um vício pro lado de lá. Agora do lado de lá não tenho mais o vício. Mentira. Isso vai aumentar cerca de 10 vezes a necessidade do lado de lá. Só que lá não tem Souza Cruz. Não tem Philip Morris do lado de lá. E não vai ter também a 51. Não vai ter a Ambev do lado de lá. Não vai ter. Só que eu não consigo ficar longe disso. Bom, o que eu vou fazer então? O que eu vou fazer? Vai para Santa Cecília? É uma boa. Eu vou ser literalmente o quê? Um obsessor. Só que eu não vou ser um obsessor só para mim, né? Eu vou ser ensinado a trabalhar para alguém. E aí não é porque eu escolhi trabalhar com esta pessoa. Você vai trabalhar obrigatoriamente, porque ele precisa do seu campo de energia de vício para viciar outras pessoas e pegar o fluido vital das outras pessoas para provavelmente manipular esse fluido vital para fazer magia negra, para fazer uma clonagem ou instigar alguns aparelhos de hipnose em grande escala. E pego de quem? De quem está encarnado. Essa é a história do lado de lá, pessoal. Bem simples. Sonho também é reflexo daquilo que eu faço durante o dia. Só que o sonho nunca é real. É sempre uma mistura da realidade, certo? Com as referências que eu tenho na minha mente. Você fala, não, meu sonho é nítido. Mentira, ninguém tem sonho nítido. Sempre aquilo que eu percebo não é, como eu falo, é uma pálida ideia daquilo que realmente aconteceu do lado de lá. Ninguém tem sonho, sabe? Não, mas eu sonho sempre do mesmo jeito. Tá bom, mas a realidade que você está percebendo não tem nada a ver com a realidade efetivamente do que está acontecendo lá. É a memória que eu tenho, ou seja, as referências que eu tenho é pequena demais para efetivamente falar, olha, aconteceu todos esses detalhes aqui. Por mais que você seja detalhista, por mais que você tenta escrever, tá? Não é a realidade efetivamente do que aconteceu do lado de lá. Até os textos psicografados por muitos livreiros, que é assim que a gente pode chamar, né?
ela também não reflete a percepção total do que está do lado de lá. Não reflete. Você sonha várias vezes com ele, assim, sonha mais de uma vez com o mesmo sonho. Você só não conseguiu resolver aquilo. Tô E você está tentando, você está tentando, você está Nós tentando. somos autorizados para poder saber se passou lá. Não. A maioria ficaria louco se visse exatamente o que está fazendo do lado de lá. Ficaria louco. E a questão do desdobramento? O que tem? Desdobramento. Não tem tanto. Como assim? De noite, por exemplo, você... Todo mundo desdobra. É, Todo mundo desdobra. mas daí a gente não faz lembrança, então... Pouquíssima. E aí mistura com as referências que a gente tem. Então o sonho é uma pálida lembrança daquilo que realmente aconteceu à noite. Uma pálida lembrança. Nunca reflete exatamente aquilo que você está declarando, não é aquilo. Sempre tem uma história um pouco maior, mais longa. A gente pega só um... Por isso que é sem sentido muitas vezes, né? Não tem sentido. Você fala, mas eu sonhei com não sei o quê, não sei o quê. Quem está aqui fala, mas isso daí não tem sentido. Mas tem sentido, desde que você consiga entender a história toda daquele desdobramento que a pessoa fez. Mas teve um dia calmo, reflete no sonho. Não necessariamente. Eu posso ter um dia calmo, mas eu não estou calmo. Um sonho Tá. premonitório existe? Isso é abertura da minha superconsciência. Ah, Sim. é? Nada a ver. Quando nós estamos do lado de lá desdobrado, não tem hora. Não tem o quê? Hora. Ah, A hora é só dessa dimensão. Se eu estou desdobrado, que é a quarta dimensão, não tenho tempo. Então eu posso estar no futuro? Pode. Aí fala, eu tive uma premonição, uma ova. Não é premonição. Você está no futuro, presente e passado ao mesmo tempo. Para nós é meio estranho, né? Como é que eu vou conceber isso sabendo que passado, presente e futuro é tudo junto? A partir da quarta dimensão é um tempo só. Não tem, na verdade, não tem a variável tempo. A variável tempo é só nessa dimensão. É só nessa dimensão. Lá não tem isso. E aí eu falo, eu tive uma premonição. Não é bem isso. Você desdobrou. Você fala, não, mas eu estava acordado. E daí? Quantos de vocês, às vezes, nem percebe como chegou aqui? Como chegou em casa? Como chegou no trabalho? Você não percebe mais como você chega. Você fala, mas o que está acontecendo comigo? Simples, né? Seu corpo já acostumou o caminho. E aí ele faz o quê? Ele faz o caminho para você. E a sua mente, você está literalmente desdobrado. Você está desdobrado e acordado, olha só. E é interessante, você nem pisca. Não sei se você percebe, né? Quem está desdobrado, acordado, não pisca. E aí tem um problema, começa a ter problemas nos olhos. E por quê? Desdobra o dia inteiro, desdobra o dia inteiro, desdobra o dia inteiro. Por quê? Não está no presente. Você desdobra, não pisca, começa a ter problemas nos olhos, aí começa a ter problemas de enxergar, começa a ter problemas, um negocinho chamado glaucoma, não sei se vocês conhecem, né? Catarata, é coisa básica assim, certo? E o negócio vai complicando os olhos, porque você não pisca, você fica com o olho arregalado e vai. E o que você está? Desdobrado, fora do corpo, total fora do corpo. Como trazer isso para a nossa realidade? Fica mais no presente, aí você corrige isso. E a premonição nada mais é do que eu estou desdobrado, estou na outra dimensão, aí eu tenho acesso ao passado, presente e futuro ao mesmo tempo. E é interessante, muitos de nós fica desdobrado durante o dia, sabe por quê? Não é para ver o futuro, é para tentar resolver o passado, que você está com a mágoa, que você está com o ódio, que você não perdoou. Aí você fica saindo do corpo e só fica pensando naquela pessoa, naquela situação, e não sai, e não sai, e não sai, e não sai. E o que eu estou fazendo? Trazendo o meu passado para o meu presente. O que vai acontecer com o meu corpo? Meu corpo vai adoecer. Meu corpo vai adoecer. Eu não posso ficar esse corpo aqui fora do tempo que ele está. E qual é o tempo? O presente. Eu fiquei com a minha mente fora desta realidade, esse corpo adoece. Esse corpo, tanto faz, ele vai adoecer. Eu tenho que ficar com esse corpo no presente. Então, quanto mais eu manter o meu corpo no presente, mais sadio eu fico, fisicamente falando e psicologicamente falando. Só que a pergunta é,
Quantos de nós fica o maior tempo possível no presente? Não ficamos. A gente fica para frente ou fica para trás. E aí? Como fica isso? Por que essa dificuldade de ficar no presente? Por que a gente tem tanta dificuldade para ficar no presente? Você consegue perdoar todas as pessoas indistintamente? Fiz uma pergunta. Eu acho que não, hein? Então você vai ficar no seu passado. Simples. Você consegue amar as pessoas, independente que ela seja da sua família, fora da família, sem nenhuma crítica? Então você vai ficar no seu passado. Eu falei duas coisinhas, você já foi jogado para o passado. E não vai sair dele. Não vai sair dele. Hã? Manipulado por nós mesmos. Ainda sobre os sonhos, eu podia até te procurar fazer essa pergunta. Eu lembro muito dos meus sonhos, tem pessoas que não lembram. Sim. E tem muitos sonhos que me deixam o dia inteiro como se eu estivesse desacoplada. Sim. Aí eu fico com aquilo na cabeça o dia inteiro. Por que acontece isso? São situações que você tem que resolver e não consegue durante o seu dia. Você não consegue. Aí você fica desacoplada. Cuidado com isso. Isso não é muito bom. Você pode trazer sequelas no seu corpo. Como que a gente pensa? Acoplar. Tem que aterrar você, pegar alguma entidade para segurar você mais no corpo e mexer bastante no seu baço. Isso é disfunção de baço. Vou fazer um exame do baço. Não vai dar nada. Aí você tem que fazer o quê? Procurar... Chega até a atrapalhar... É disfunção de baço. É disfunção de baço. Precisa trabalhar. A acupuntura pode te ajudar. O campo mediúnico também pode ajudar. E trabalhar mais com uma entidade chamada Oxóssi. Conhece? Então, se liga mais a ela que ela acopla você. Leram aqui um pouquinho? Aqui é uma pessoa fazendo uns comentários sobre essa parte de a quem muito é dado, né? Muito será pedido. Essa é uma explicação espírita, certo? Só que eu vou dar uma outra explicação que vocês não vão gostar, mas tudo bem. Vai lendo aí, essa parte é mais um espírita explicando o que o Evangelho fala, que é o que você for em qualquer casa espírita, eles vão dar essa explicação. Vai comentar desse jeito, só que aí tem uma outra interpretação nossa, que é espiritualista e não espírita, aí o negócio enrosca. Que é o que a gente usa aqui na casa. Tem mais um pouquinho aqui. É uma senhora que está falando aqui. Vocês preferem ser diretos com as pessoas ou vocês conseguem falar por parábolas? Vocês têm facilidade de interpretar uma parábola? Vai? Cuidado, a interpretação normalmente que a gente dá por parábolas não é a adequada. Eu tenho que abrir isso, eu preciso de conhecer outras coisas para entender melhor uma parábola. O que é conhecer? Não é conhecer somente o Espiritismo. Eu tenho que abrir isso para outras frentes de conhecimentos para daí conseguir entender melhor aquela parábola. Porque Jesus, por mais que ele explicasse a parábola, certo? Ele explicava até um certo nível, porque ele não podia aprofundar. Se ele aprofundasse, o pessoal já não entendia ele mesmo. Tá? Se ele aprofundasse, aí que o negócio ia ficar muito mais difícil. E as próprias explicações que os espíritos, na época de Kardec, davam com relação às parábolas, ainda é muito limitada. Por quê? Era a compreensão da época. Século XIX, século XVIII, né? Século XIX, a compreensão era muito pequena. Então você podia explicar até um certo ponto e para aí, ó. Para aí. Se você avançar, ninguém vai entender. Já não entende. Lendo hoje o Evangelho, a maioria não entende, fala, esse livro é difícil. Ele não é difícil, ele é fácil. Então, se para você é difícil, então mostra
como que você está nas relações com você. Com você. Você fala, mas eu não entendo. Não é que você não entende você. Se entendesse você, o evangelho seria facinho. E aqui o finalzinho do texto, que a Leda fala, isso aqui de 2015, com relação a esse trechinho do evangelho. É um grande problema, né, para quem gosta do espiritismo ou tem um pouquinho de noção da parte espírita, entender os princípios, né, e você não trabalhar de forma a viver o evangelho. Esse é um grande dilema nosso. E muitos dirigentes ou até pessoas que são muito letradas conhecem muito bem o evangelho, mas não vivem o evangelho. Aí o negócio enrosca. E é fácil falar, eu sou espírita. Me desculpe, quem é espírita vive o evangelho. Se você não vive o evangelho, você não é espírita. Não, mas eu frequentei, sei lá, 10, 20, 30 anos uma casa. Tá bom, legal, muito bom, continue. Você é espírita? A pergunta é outra. Você vive o evangelho? Se você vive o evangelho, você é espírita. Se você não vive o evangelho, você não é espírita. Ainda não. Está aprendendo, até concordo. Algumas pessoas vão demorar 30 anos para começar a viver o evangelho. E essa é a questão de ser um espírita ou não. Para ser espírita, vive o evangelho. Aí você é espírita. Inclusive para ser católico. E vários aqui falam, eu tenho formação católica. Mentira, você não é católico. Nunca foi. Você é um revoltado. Como é que você pode ser revoltado numa religião? Revoltado não se adequa a nenhuma religião. Inclusive essa casa aqui é a casa dos revoltados. Só tem revoltado aqui. O cara já chega de travessado. Não é assim, Carol? Já chega de travessado. Já passou pelo catolicismo, já passou pela parte evangélica, foi até do budismo. Você fica assim, legal, né? Foi... já passou pelo espiritismo e vem aqui. Nossa casa tem uma base espírita? Sim, é verdade, mas não é uma casa espírita. Tá? Nossa base é o evangelho, inclusive a gente recomenda, trabalha forte com a parte do evangelho, porque nós entendemos que a parte moral, a parte dos valores, é ali que ele aparece, muito forte, mas não é uma casa espírita, é uma casa espiritualista, que trabalha com outras linhas, nos trabalhos de cura, de desobsessão, enfim. A gente trabalha com várias linhas, mas a gente não abre mão desse miolo, né, que a gente chama de miolo duro, que é o espiritismo. A gente não pode abrir mão disso, não. Que é uma parte muito forte da questão da moral, da ética, dos valores, né, que a gente tem que ter com o próximo. E mesmo uma casa aqui de revoltados, tá, as pessoas ainda não conseguem entender que raio que é trabalhar numa casa como essa. Não conseguem entender. A gente tem uma filosofia forte aqui de trabalho, de doação, de ajudar a todas as pessoas indistintamente quem são. E é melhor que aquela pessoa que você não goste fique com você na roda trabalhando. E aquela pessoa que você não gosta, ela vai passar por você e você vai atender ela, porque esse é o verdadeiro teste se você serve para trabalhar nessa casa ou não. E vira e mexe acontece isso. Eu peço para você, cuida dessa pessoa, mas eu não... Você vai cuidar dela. Não, mas eu não topo ela. Ótimo, é você mesmo que vai cuidar. É quebra de paradigmas, pessoal. É quebra de, trabalhar o meu interior e mostrar que eu preciso me modificar. Eu preciso me modificar. E só através de certas situações que eu me modifico. Essa casa é um exemplo muito rico de situações que a gente vai enfrentando. Alguns, infelizmente, não conseguem entender a situação na qual está passando. E acaba não fazendo o que deveria fazer. Mas a gente entende, dá outras oportunidades, a pessoa vai seguindo. Se você gosta do jeito que a gente trabalha, continue. Ou venha trabalhar na casa. E a gente não recusa tratamentos em espécie alguma. A pessoa bateu, vai entrar, a gente vai cuidar. E o dia de sábado, que é o dia mais movimentado, pode-se dizer assim, a gente sempre sai um pouquinho tarde daqui, né?
A gente fica um trabalho bem extenso aqui no sábado. A casa, os tratamentos começam às 13 horas, mas quando abre, o pessoal abre aqui, já tem pelo menos umas 30, 40 pessoas para entrar na casa. A gente abre às 11, mas eu sei que se abrisse mais cedo já teria gente. Tá? A gente abre às 11, mas já tem umas 30 pessoas na fila, já entram, já começam a participar do trabalho que acontece aqui. Os atendimentos começam efetivamente às 11 horas, mas ontem eu saí daqui 9h30 da noite, tá? Quase 10 horas. A gente foi direto. Tem muita coisa para fazer? Sim, né? São karmas nossos? Acho que sim. Acho que sim. E se a gente gosta do que faz, faça bem feito, né? Independente do que está acontecendo. Eu não gosto do que o outro faz. Você tem que cuidar de você. Faça você. Para de falar do outro. Quem fala do outro não está fazendo bem o que faz. Isso serve para a vida real nossa. Quem é muito crítico, consegue identificar tudo que os outros fazem de errado, você já sabe o que está acontecendo, né? Você nunca faz nada seu direito. Você fica só policiando os outros. E o seu? Você faz bem feito? Faço, faz nada. Se você é crítico, você não faz nada a seu direito. E tem uns aqui que são críticos assim, devia até escrever uma coluna de crítico no Estadão. Vai lá e escreve crítico do quê? Qualquer coisa. Você critica qualquer coisa. E é interessante, quando eu critico o outro, não percebo que eu estou criticando a mim mesmo. E sabe qual é o que eu estou colocando na testa? Eu não sei lidar com isso. É isso que eu estou fazendo. Quando eu critico, eu não sei lidar com isso. Aí eu critico. Isso está errado. Tá, eu sei que você identificou que está errado. E pode estar errado mesmo. A pergunta é, como você lida com isso? Como você lida com isso? A pessoa me ofendeu. Ninguém ofende ninguém. Você fala, como não? Se ofendeu, você não sabe lidar com o seu orgulho. Você não sabe lidar. Mas ela não tem direito. Você também não tem direito de ficar nesse estado. Você não tem esse direito. Mas eu fui ofendido moralmente, fisicamente. Não interessa como foi. Mas você não tem esse direito. Então quer dizer, eu não posso sentir? Pode e deve. Deve sentir o amor. Se deve. Então, enquanto eu continuo com esses sentimentos de inveja, de que eu fui ofendido, eu não estou sabendo lidar com coisas básicas da minha vida. E aí o negócio enrosca. E é por isso que eu tenho dificuldades nas minhas relações. O tempo inteiro me pegando de frente. E aí eu fico oscilando, né? Fico oscilando, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo nas minhas emoções. Eu sei. Dá uma lidinha aqui. Aqui é um outro rapaz que está falando, também do mesmo trecho. Eu fui frisando algumas partes com relação a esse muito dado, muito cobrado ou muito pedido. Tá? Aí precisa ver se a gente consegue ter um pouco mais essa consciência, né? E entender que cada um de nós está num estágio evolutivo bem distinto. E nós, na nossa realidade, a gente tenta nivelar todo mundo. Porque você está com uma certa compreensão, um certo nível de entendimento, você acha que os outros têm que estar igual. Não é verdade. Só que eu tenho que respeitar, né? Eu tenho que aprender a respeitar o outro. E eu não faço isso. Eu intervenho de certa forma para que ele mude de acordo com os meus parâmetros. Olha o grande engano que eu fiz na minha vida. As pessoas não têm que ser como eu quero. Elas têm que ser como elas são. Eu tenho que aceitar e ajudar elas a evoluir. Isso é o meu papel. Só que novamente eu caio numa palavra que eu comecei lá no início da palestra de hoje. Eu preciso ter paciência. Eu preciso ter paciência. Você conhece alguma criança que quando você não faz o que ela quer, ela se joga no chão, faz birra, chora, grita? Você conhece alguma criança assim? Você conhece? Você conhece criança assim? Conhece, né? Já viu, já sentiu. Você acha que os grandões não são crianças também que birrentas? Nós não somos birrentos? Então, como é que cuida de uma criança desse tamanho, birrenta? Fala pra mim, como é que cuida?
Você tem que ter paciência? Tem. Fala quantas vezes para ela entender? Uma só é suficiente, né? Essa pessoa já é grande, ela sabe de tudo. Você fala uma vez, você fala, inclusive o seu discurso para as outras pessoas, eu já falei. Você não está entendendo que aquela pessoa é uma pessoa birrenta, que é o quê? O orgulho, sabe? O egoísmo, muito centrado nela, tem que ser do jeito que ela quer. E como é que eu cuido de uma pessoa assim? Difícil? Não é não. Muitos de vocês tinham que ler alguns textos de um senhor que já faleceu, chamado Isami Tiba. Quem ama, educa. Então. Ah, mas é um cavalo que está lá comigo. E daí? E daí? É uma criança birrenta. Está num grau evolutivo, estou falando espiritualmente falando, ela pode ser intelectualmente até melhor do que eu, certo? Conhece muito mais. E daí? Mas a pergunta é, espiritualmente, ela é mais evoluída? Não é não. Não é não. E aí vai dar trabalho, lógico que vai dar trabalho. Na convivência com você e na convivência com outras pessoas. Porque o problema não é só com você, é com outras pessoas também. E aí eu tenho que cuidar dela como uma criança espiritual, só que birrenta. E sempre envolve, sabe o quê? Algo que a gente deveria estudar um pouco de psicanálise. Um senhor chamado Pavlov, chamado descondicionamento. Eu preciso aprender a descondicionar aquele comportamento que a pessoa está acostumada a fazer. Sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. É interessante que não é só ela, né? Eu também me condiciono. E como é que corrige isso? Tem que aprender a quebrar o condicionamento nosso e das pessoas. E a pergunta é, os senhores sabem fazer tudo isso? Aí eu sofro, né? Aí eu não fico mal, tenho dificuldade de lidar com as pessoas, eu vou me afastando, vou me fechando. Não resolveu nada. Falta um pouquinho mais de estudo? Acho que sim. Acho que sim. Tem que estudar outras coisas para entender. E não é entender o outro, eu tenho que entender a mim primeiro. Se eu me entendo, eu consigo ajudar melhor. E alguns de vocês são muito bons. Ajuda todo mundo. E você? Você cuida de você? Não cuida não. E continua ajudando todo mundo. Sabe por quê? Você não quer confrontar você. Tem medo do que vem. Isso está tão escondido, tão, sabe, protegido dentro da nossa mente, que eu disfarço, ajudo todo mundo. Olha quanto que eu me dedico. Eu venho todo dia no centro. Legal. A pergunta é, você cuida de você? De você. Se você não está fazendo isso, me desculpe. Quando você for para o lado de lá, que nosso amigo perguntou, né? Quando eu for para o lado de lá, eu trabalhei 30 anos ajudando pessoas, incorporando, tratando na maca, sabe? 30 anos. Fui para o lado de lá, alguém vai lá, bate no nosso ombro, né? Fala, é sua vez, vem para cá, vem aqui, você tem que vir. Vou para o lado de lá, vão analisar a nossa ficha para saber para onde eu vou, certo? E nessa análise vão falar, é legal, você ajudou bastante gente, né? Uhum. A pergunta é, e você, como ficou nisso? O quanto que você se modificou? O quanto que você viveu isso? Não, mas eu ajudei muita gente. Ótimo, isso vai ser muito bom para você. Só que tem um problema. Isso não dá bônus horas. O que dá bônus horas? Eu me modificar. Aí eu tenho bônus horas. Você fala, então só vou cuidar de mim? Aí você caiu no outro buraco. Não, mas você disse que eu tenho que cuidar de mim. Sim, mas eu não posso deixar de ajudar os outros. Enroscou, né? O quanto você está se cuidando? O quanto você está se cuidando? Que tem a ver com o pedido. Ó. O quanto que me será pedido? O quanto que hoje você está se cuidando? Se você não está fazendo isso, vai ser cobrado. E aí vem as cobranças, uma atrás da outra. Aí ele continua falando um pouco mais, né, no texto. E eu não entendo também essa questão da lei de ação e reação.
Você fala, mas eu tenho meu livre-arbítrio? Sim. Só que eu tenho que entender que o livre-arbítrio é a lei mais baixa. Quem estuda um pouquinho de direito entende que eu tenho graduações. Qual é a lei superior? No nosso caso aqui, a Constituição. Todas as leis têm que ficar abaixo dela, ok? E não pode contradizer o que está na Constituição, que é a lei máxima. Tá, livre-arbítrio é a lei máxima? Não, é a lei ordinária, pode-se dizer assim, sabe? É só um ato, qualquer coisa assim. Bem simples. É a menor classificação das leis que a gente pode ter. Livre-arbítrio. E acima dela, quem está? Ação e reação. Ou lei de correção, pode-se dizer. Mas é ação e reação. Está acima dela. Então eu posso fazer o que eu quiser? Sim. Mas essa lei aqui vai me cobrar. Tudo que eu faço tem um retorno. Se eu faço coisa boa, vem coisa boa. Se eu faço coisa... vem outra coisa. E ela está acima de mim. Você fala, mas eu posso fazer tudo o que eu quiser? Pode. Como é que fala? Tem um texto, esqueci, eu acho que é de Emmanuel, se eu não me engano. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E aí? Tudo é permitido? Sim, é o meu livre-arbítrio. Eu faço tudo o que eu quiser, como eu quiser. Ninguém vai falar nada. Nenhum espírito superior vai falar, não faça. Eles vão deixar. Só que depois você segura. Você segura o que vem, que é essa lei que está acima. E além dessa, acima dessa lei de ação e reação, tem uma outra lei acima dela, chamada desenvolvimento. Nenhum espírito pode ficar parado. Tem que progredir. Não, mas eu não quero. Você vai. Mas vai. Não, mas tem um monte de coisa. Vai, você tem que ir. É a lei do progresso. É a lei do progresso, que é o desenvolvimento. Ou seja, então, tem graduações de lei. Então, a mais baixa, a livre-arbítrio. Faz como você quiser. Mas eu tenho que entender que alguma coisa vai acontecer. Positivo ou negativo, porque é ação e reação. Ótimo. E acima dela? Tem uma lei acima da ação e reação. Fala, todo espírito tem que progredir. Tem que ir. Por mais que você fala, estou contente, não quero saber, não sei o que, você vai ser empurrado. E não começa a bater muito no peito, minha vida está tão tranquila, está maravilha a minha vida. Quando os espíritos superiores percebem que você está, sabe, que a gente chama de marasmo, né? Você está naquela... pode esperar. Eles vão tirar alguma coisa, para quê? Porque eu preciso me mexer, né? Eu preciso saber. E para que isso? Porque a lei que está acima, que não é de ação e reação, que é de progresso ou desenvolvimento, ela me cobra. Você tem que ir. Você tem que ir. E aí cai num problema que a maioria de nós que está aqui nessa sala não gosta de fazer, que é estudar. Quando é que eu tenho que parar de estudar? Nunca. Não, mas eu já sou formado. E? Você precisa avançar mais nos estudos. E não é só o estudo que te garante, você tem que trazer para a prática, porque a prática e o estudo é isso que realmente me carrega de conhecimento para servir o quê? A mim e aos outros. E isso realmente me empurra para o progresso. Prática e conhecimento. Conhecimento sem prática não serve. Prática sem conhecimento também não serve. Eu tenho que trabalhar os dois. Prática, conhecimento. Os dois juntos. Então, quando é que eu termino as minhas práticas? Nunca. Quando é que eu termino meu conhecimento ou meu aprendizado? Nunca. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Pode ser aquela instrução formal que a gente chama, curso, faculdade, pode ser. Mas acabou a faculdade, parou aí? Não, né? Você tem que estudar mais. Mas o quê? Depende do que você está fazendo. Depende muito do que você está fazendo. Tá? Pode continuar na questão acadêmica, não é o problema, mas eu também tenho que me enriquecer com o quê? Com outros cursos paralelos, cursos curtos, menores, que vai enriquecendo o quê? Esse campo de energia que está no meu intelecto, mas eu não posso deixar essa intelectualidade minha tomar conta do meu saber, do meu orgulho. Falar, eu já sei tudo, coitado. Preciso aprender sempre, mas eu tenho que trazer para a prática. Conhecimento sem prática não roda. E o contrário também não funciona. Eu já sei muito, porque eu tenho uma prática muito forte. A pergunta é, você sabe os detalhes disso que você está fazendo?
Você estudou esses detalhes? Não, mas a espiritualidade sempre está comigo. Na verdade, você só se transformou num cavalo, né? E você não percebe. Eu tenho que abastecer minha mente com ensinamentos, com cursos. Eu preciso me apropriar disso. Porque a intuição vem, e é a grande dificuldade que os espíritos têm conosco. Eles passam a informação para um monte de gente. Só um ou outro consegue pegar. E você fala, por que só um ou outro pega? Porque a maioria das pessoas não tem informação aqui para conseguir entender o que recebeu. Não consegue traduzir. Aí eu falo que é o sonho. Legal. Mas não é o sonho. O sonho é o quê? Ele não traduz a realidade. E eu não consigo entender esse raio desse sonho. E por que repete tantas vezes o mesmo sonho? Parece que eu não consegui entender o que está sendo passado de mensagem para mim. Por quê? Falta informação aqui dentro. Alguma informação não está completa. Consequentemente, eu não consigo entender. Eu não entendo. E aí muitos de nós falam, eu tenho dificuldade de entender certos textos. É técnica de interpretação? Não, falta conhecimento. Você tem que ler mais, tem que estudar mais. Você precisa exercitar isso. Quanto mais você exercita, mais referências você tem, você consegue entender a intuição que lhe é passada. E aí você consegue ter ações melhores para com você e para com as pessoas que estão à sua volta. E a gente faz tudo ao contrário. Não quero aprender, porque eu acho que eu já sei o suficiente. A minha prática também já está de bom tamanho e você não evolui. Só que vai chegar um ponto, né? Já esgotou o seu livre-arbítrio, já esgotou a ação e reação. Está sobrando desenvolvimento e eu não quero. Bom, você vai ser empurrado. Aí você vai ser empurrado. Vai ser empurrado. E de forma assim meio estranha. Aí você vai ficar de bravo com o cara lá de cima porque um monte de coisa está me acontecendo e na verdade simplesmente você está sendo vai. E eu não quero ir. Quantos de nós procuram uma casa como essa depois que já procurou médico, já procurou psiquiatra, já foi até ver uma cartomante, que raio do meu passado que está interferindo aqui, e era bem simples, foi chamado há bom tempo atrás várias vezes e não foi procurar seu campo mediúnico. Isso é um chamado, pessoal. Todo mundo é chamado para a parte mediúnica, todos, sem exceção. Uns mais, outros menos, até concordo, porque ninguém tem a mediunidade igual. Mas o chamado vem. Aí é necessário que a espiritualidade tire a pessoa que você gosta da sua frente, para você ficar desesperado. Tire a situação financeira da sua frente, para você ficar desesperado. Começa a minar a sua saúde, falar, eu estou sem saída, porque eu já procurei todos os outros campos e não deu certo. Sobrou o quê? Aí você vai procurar. Então, a pergunta é, precisava chegar nesse ponto? Novamente, aquilo que a gente estava falando anteriormente, nós somos muito duros, tá? Nós somos aquela criança mimada, arredia, que não aceita. Procure isso daqui para você, antes que o negócio, sabe, tome outro caminho. Procure isso daqui. Não estou preparado e tenho outras prioridades na minha vida, tenho medo disso, nem sei para que serve isso, e a gente vai se entupindo de justificativas, entendendo que poderia estar bem diferente se você abrisse mão um pouco dessas travas de segurança que a gente vai colocando. Eu não estou falando que todo mundo vai ter a mesma mediunidade, não é assim que funciona. Mas que todo mundo tem que aprender a lidar com a sua mediunidade, precisa. Infelizmente, muitos sintomas hoje de borderline, toque, transtorno obsessivo compulsivo, Alzheimer, aquela que fica tremendo, como é que chama? Parkinson. São sintomas práticos, sabe do quê? Mediunidade não trabalhada. E aí, como fica? Até a serenidade também entra forte nisso daí. Depressão, né? Que é uma depressão. Depressão também é um bom sintoma de você não lidou... Síndrome do pânico. Só vendo? Um monte de situações psicológicas causadas do quê? Pelo não uso adequado da mediunidade que você tem. No seu nível. Ninguém vai falar que você vai atender, eu não estou falando nada de que você vai incorporar, não é nada disso que eu estou falando.
mas cada um com a sua mediunidade que deveria estar exercitando, trabalhando ela, e por N motivos eu me esquivei. O que está sendo pedido? É isso que está sendo pedido de mim. E só que eu não vou. Bom, então vai me apertando. Aperta aqui, aperta ali, aperta aqui. Até eu perder um pouco o meu fluxo dos meus neurônios. O que significa dizer isso? O meu córtex cerebral já não funciona na plenitude. Ele começa a fazer bloqueios e aí eu vou criando massas dentro do meu córtex, aí é físico, causado pelas questões psíquicas, e parte do meu cérebro começa a apagar, literalmente a apagar. O fluxo de energia, que são aqueles impulsos elétricos, não passam mais por aquela região. E não para nisso, né? Porque se são áreas do cérebro que começam a se apagar, o que acontece com o corpo? Ele não consegue mais reagir, o corpo começa a dar debilidades. Porque eu não irrigo ele mais com fluxos daqueles pulsos de eletricidade que passa de uma célula para outra. Eu não transmito mais isso no corpo. Aí eu começo a ter problemas físicos, né? Pessoal, o que nós fazemos aqui, ou qualquer outra terapia que você for usar, é só um conserto. O carro vai quebrar outra vez, dá para entender? É só um conserto. Você pode falar um monte de atividades, um monte de tratamentos que podem ser executados. Aqui a casa é um caso bem típico disso. Nós tratamos um monte de coisa, é verdade. A pessoa vai sair melhor? Vai sair. Pode ser outro tratamento terapêutico, não tem nenhum problema. Vai funcionar? Funciona, a gente sabe. A pergunta é, eu só consertei, olha só. Eu só consertei. O carro ficou zero? Não. Vai quebrar outra vez? Vai quebrar onde? E no mesmo lugar vai quebrar. Porque esse carro já não é mais novo. E aí, o que tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Faz a sua parte. Aí vai. E nós somos práticos nisso, né? A maioria não gosta de pegar receita. Então vai numa farmácia e toma a Neosaldina, não é assim? O que mais que a gente toma lá? Vai e compra de qualquer coisa. Dorflex, né? Paracetamol. Então, você vai lá, compra, legal. A pergunta é, resolveu o problema? Não. Eu fui isso. É isso. Eu tomei porque eu tenho algum problema, independente, pode ser uma dor, independente do que seja. Você toma o remédio, ele corrigiu o quê? O sintoma que você está tendo. Tá? Ele corrigiu aquela dor, aquele mal-estar. Até concordo, ele funciona. Além de dar consequências, né? Porque certos remédios sempre têm efeitos colaterais. Mas a pergunta é, você investigou a origem desta dor? A origem desse mal-estar, a origem desse tumor, você foi atrás disso? Porque é ali que está o problema. E nós costumamos, né, a tentar trabalhar isso, que é o que a gente sempre quer. Tira essa dor de mim. Tira esse espírito de mim. Olha só, que é a lista do que vem aqui para ser cuidado. Tira essa dor de mim, tira esse espírito que está comigo. A gente faz isso? Faz. Resolveu? Não. Porque a única cura que funciona chama-se autocura. E o que significa autocura? Eu preciso mudar. Que é aí que cai nessa situação. Me é dado a oportunidade de mudança e eu faço o quê? Não quero. Bom, aí vem a dor. Vem o sofrimento, vem as situações que a gente vai se metendo uma atrás da outra. Não sou contra os tratamentos. E nem o tratamento alopático. A questão não é essa, mas eu não posso ficar tratando a doença, que é isso que a gente faz. Eu vou numa farmácia, eu procuro um médico. A maioria de nós procura uma casa como essa porque quer que trate a doença. E nós aqui, nessa casa, a gente não trata a doença. A gente trata o doente. Aí o negócio pega. E eu sei que muitas pessoas saem daqui pior do que entrou. Olha só a situação. Você fala, não foi feito um bom trabalho. Não é isso que aconteceu. Nós tiramos aquilo que a pessoa estava acostumada. Porque a gente se vicia na dor. Olha só. E a gente tem algumas técnicas que a gente usa aqui, a gente tira isso. A pessoa sai mal. E sai mal por quê? Está faltando alguma coisa. E vai reclamar. E reclama mesmo. E sabe o que vai fazer? Vai procurar uma outra casa. Vai fazer isso. Porque saiu daqui com uma dor que ela não tinha antes, mas era a dor da correção. Que é quando nós fazemos, sabe aquela cirurgia invasiva, sabe aquela cirurgia gigante que a gente faz no corpo?
Você não fica com aquelas sequelas, pontos, um monte de coisa, que demora para você... olha só, você vai no lugar, tira um apêndice, se bem que apêndice hoje é 2 furinhos lá, você tira, tá? Mas, sei lá, faz uma cirurgia um pouco mais invasiva, não vai demorar para você recuperar? Você sai de um hospital, você sai sem dor? Você não sai sem dor, você sai muito mal. Até deixar que o corpo, sabe, se recupere. E muitas vezes acontece isso aqui. Você fala, mas eu não deveria sair bem daqui? E na maioria dos casos você sai bem, porque são coisas mais leves. E aquilo que está, sabe, entranhado em você, cheio de raízes, como é que tira isso? Principalmente se tem campo de magia. Como é que a gente tira um campo de magia que já está a encarnações com você? Como é que tira isso? Sabendo que certos órgãos nossos são moldados pela magia negra. Eu já venho com um corpo, parte do corpo, com magia negra inteirinho no órgão. Como é que se tira isso? E muitas dessas daí são cirurgias espirituais que a gente faz. E são pesadas cirurgias. E aí a gente pede para a pessoa, fica quieto em casa, não vai para nenhum lugar, não faça. E a pessoa exatamente, não tem nada, não aconteceu nada. Aí você sai na hora, você vai para uma festa, você já sabe o que vai acontecer. Quando a gente faz uma cirurgia de larga cobertura, não se requer de nós, fica quieto, fica em repouso, tomando remédio, não sei o que, não é o procedimento normal? Você olha no seu corpo, não tem nada no corpo, é lógico, você é um cego, não percebe o que foi feito, só que aí vai procurar como é que fala, vou continuar a vida normal. Não é para continuar a vida normal, e você é recomendado. Faz os curativos, assim, Para que você acha que são os curativos? Mas eu não sinto nada. Faça os curativos, porque esse é o remedinho que você está tomando durante a semana. Terça e quinta-feira tem o remedinho, toma ele. Mas não dá, sei lá onde eu estou. Não interessa onde você está. Se vira, vai no banheiro, fica quieto lá. Naquele horáriozinho você vai ser tratado, sabe? Você vai tomar o remedinho. Mas é espiritual? Eu sei que é espiritual. Mas você tem que perceber que muitos que são tratados aqui são feitos cirurgias espirituais. Principalmente o pessoal da maca, que trabalha lá na maca, energização nem tanto. A energização é mais para tirar os encostos, né? Mas na maca é cirurgia. Todo dia tem cirurgia, e cirurgia pesada. Aí você fala, eu vou continuar a vida normal. Não pode. Fica quieto em casa. Mas é final de semana, tem um aniversário. Não vá. Mas é o meu sobrinho, não sei o quê. Deixa pra lá. Você não entendeu que você está em tratamento e não dá o devido valor naquilo que foi feito. Depois começa, literalmente, aqueles pontos, sabe? Os pontos começam a arrebentar. E aí vai fazer o quê? Aí você vem aqui, eu passei muito mal. Aí a gente vem aqui novamente, faz uma cirurgia em cima da cirurgia que foi feita. Que é o que acontece quando eu faço as minhas estripulias depois que eu fiz uma cirurgia cardíaca. Faz a sua estripulia, não vai arrebentar tudo? Tem que fazer uma cirurgia em cima da cirurgia, lá fora. E aqui dentro, não é diferente. Algumas coisas são muito sérias, pessoal. Só que infelizmente, eu não sigo aquilo que deveria seguir. Infelizmente. Só andar um pouquinho mais aqui. Privilégios. Vocês acham que vocês têm privilégios? Não, eu não tenho privilégios. Só tenho compromissos, responsabilidades. Na verdade, tem muitos privilégios e nem percebe. Nem percebe os privilégios que tem. Só enxergar. E aí eu caio exatamente numa tabelinha que eu montei, não sei se vocês vão gostar, mas essa tabelinha aqui, ó. Vê se vocês conseguem entender. Vai com calma. Vai com calma, a gente já vai explicar. Desse lado aqui, aquilo que nos é dado, tá? Aqui alguns probleminhas que a gente vai receber na reencarnação, e aqui o que me é pedido. Então, quando acontece isso, alguma coisa ali eu não cumpri. Eu não cumpri. E vê o que está acontecendo com você nesse instante. Vê se você pertence a essa tabela. Não deveria pertencer. Você não pode estar nessa tabela. Essa é uma tabela que tem que ser excluída da sua existência.
E aí, senhores? Escapou da tabela? Mas onde fica o meu livre-arbítrio? Ele está aí no meio. Deu para escapar? O que é síndrome da mediunidade infinita? Síndrome da mediunidade. Em apometria, quando a gente estuda apometria aqui, ela é um dos tratamentos mais difíceis para serem executados. Mediunidade reprimida quer dizer o quê? Você sabe que tem mediunidade e não vai cuidar dela. E eu vou postergando. Aí o negócio explode de tudo quanto é jeito. E a maioria dos senhores que estão aqui tem essa síndrome. A maioria que está aqui tem essa síndrome. Tem isso. Olha, a mediunidade, ela não se bloqueia. Tá? Toda vez que existe um bloqueio de mediunidade, existe um campo de magia feito. É magia feita. Não se bloqueia a mediunidade. Ah, mas eu vou num lugar para bloquear. Tá. Vai bloquear? Vai. Mas você tem que entender, para bloquear a mediunidade só tem um jeito. Magia. Magia. Só que isso vai ter consequências. Você tem que entender que o seu corpo, o corpo veio preparado para aquela mediunidade. Ele vem preparado para aquilo. Você fala, não, mas o meu corpo está estranho. É preparado para aquele tipo de mediunidade, que não é igual para as pessoas, varia de pessoa para pessoa. Aí você vai lá e segura. O seu corpo tem uma preparação, quer dizer, nos foi dado um corpo pronto para executar o quê? O campo mediúnico. Eu fui lá e segurei a mediunidade. Olha o que aconteceu. Vai pipocar em outras coisas. Meu corpo vai começar a reagir de tal forma... É com magia. É? Só com magia que vai reverter. Eu tenho que fazer uma contra-magia para quebrar isso daí. Senão não vai tirar. Não vai tirar. Ir num centro espírita para tomar um passe, para equilibrar, não resolve. Sim. Os tratamentos aqui, a gente faz isso. Você fala, quando é que uma criança, entre aspas, porque a gente fala criança, né, mas ela está criança, né, porque não é um espírito criança. Não sei se a gente consegue entender. A mãe não entende isso. É meu bebê, já é desse tamanho, meu bebê, você fica assim, para... ela está no estado criança, ok? Qual é a idade mínima que deve ser trabalhado a questão da mediunidade na criança? Há um tempo atrás até poderia falar, sei lá, 14, 15, 16 anos, até poderia falar isso, mas eu estou falando há 10, 20 anos atrás. Hoje, qual é a idade mínima para uma criança incorporar? E aí pegou. A gente está percebendo crianças bem pequenininhas, né, já incorporando. E aí começa a falar com você fala, que é isso? Que é isso? Aí sabe o que eu faço? Leva um terapeuta. O terapeuta não vai entender isso daí. Vai dar aquela Ritalina. Opa! Que nós somos uma geração de crianças com Ritalina para todos. E deixa a criança o quê? Literalmente fora de estação. Vai controlar a mediunidade? Não controlou a mediunidade da criança. E vai ter consequências sérias nessa criança. Porque não trabalhou essa mediunidade. Nós até já tentamos algumas vezes aqui de montar um centro mirim. Quem vai trabalhar? Só crianças. Mas é muito difícil montar isso, porque precisa de outras questões, aí tem questões legais no meio. Então a gente sempre recua, mas a gente cuida dessas crianças. Tá? Mas o ideal é o quê? Montar um certo espaço para que essas crianças trabalhem o campo de mediunidade delas. Tá? Mas você fala, vai fazer trabalho? Não, não é nada disso. Que não é para a capacidade física e intelectual das crianças. Mas é para ela começar a interagir com a mediunidade com ela, que é uma coisa muito natural. E é natural para a criança. Não tem nada de errado. Tanto que aqui nos cursos que a gente tem de evangelização aqui dentro dessa casa, um pouco diferente em outras casas, tá? A nossa evangelização, todas as crianças tomam passe. Legal, não tem nada de errado. Só que as crianças ficam olhando os outros dar passe e elas ficam assim... Daqui a pouquinho você vê a criança, né? Dá licença, deixa eu dar passe em você. E ela vai dar passe. E como a gente usa apometria aqui, né? Os apômetros o quê? Dão os pulsos. Daqui a pouquinho você vê a criança assim,
dando pulso assim, né? E é uma criança pequenininha. Você fala, mas que coisa estranha. Não, não é estranho. O que ela está trabalhando? Está trabalhando a mediunidade dela. Criança com 7, 8 anos está muito aberta mediunicamente, muito aberta mediunicamente. Depois vai encaixando melhor o corpo, né? Porque a reencarnação, olha só, a reencarnação, ela não fecha quando a criança nasce. Ela fecha lá pelos 7, 8 anos. Até esse período, sabe o que a criança pode fazer? Eu não quero ficar mais aqui. Ela pode recusar aquilo que... Ela pode recusar aquilo que está acontecendo com ela. E ela tem esse direito. Ela tem esse direito. Não, não é isso que vai acontecer. Ela não vai se suicidar. Não é o suicídio. Mas ela pode pedir, não quero ficar mais com essa pessoa. E por quê? Porque quando nós reencarnamos, vem, como é que fala? A história da criança, a história do adulto que vai ser criança, mais a história da família. Ou seja, vai se juntar para fazer o quê? O desenvolvimento, ação e reação, não é o livre-arbítrio. Desenvolvimento, ação, sabe? Tudo junto, legal. Aí, por algum motivo, quem vai cuidar dessa criança toma outro caminho, que não era o que estava, sabe, programado. A criança tem o direito até essa fase de falar, e não é que ela vai falar como criança, ela desdobrada, ela pode pedir e falar, a minha mãe ou meu pai tomou outro caminho. E aí sabe o que vão fazer? Essa criança vai embora. Ela vai embora. Esperar uma outra oportunidade, talvez com a mesma mãe, com o mesmo pai, quando eles voltarem para o caminho adequado. E não estou falando que tem que ser o caminho de luz, não é isso. É dentro daquilo que foi planejado. Por isso acontece muitas vezes. A mãe, quando tem a criança, ou o pai, né, toma caminhos assim muito estranhos. Muito estranhos. Você fala, como é que fica esse... Se isso já estava planejado, legal. E se não estava? A criança tem o direito, até fechar a encarnação dela, que é lá pelos 7, 8 anos de idade. Que é quando a gente fala, fecha a moleira, não é assim? Fecha, na verdade, os ossinhos aqui, eles dão aquela calcificada e fecha. É mais ou menos, não é uma... É difícil falar, é 8 anos, é 7, não é. Mas é por aí. É por aí. Então o período ele fecha mais ou menos nessa fase. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que está acontecendo com essa criança. E hoje, como é que lida com essas crianças que estão dando passagem, né? Falando algumas coisas meio estranhas pra gente, certo? E eu não estou falando só de criança pequena, adolescentes, pré-adolescentes, enfim. Tem que trabalhar a mediunidade dessas crianças. Tem que trabalhar isso. Que ano que pode dar? Não tem bem essa questão de idade. Não tem bem essa questão de idade. Aqui, quando vem crianças muito pequenas, a gente vai trabalhando ela na maca, certo? Mas trabalhando a mediunidade da criança. Mas os pais têm que se informar de que ela estando numa escola, olha só, ela vai para a escola, o que ela vai fazer? Ela vai ver tudo que está acontecendo lá dentro, dos dois lados. E aí, como fica? Você sabe lidar com uma criança que está vendo tudo dos dois lados? Eu não estou falando só de pequenininho, estou falando de já um adolescente, um pré-adolescente, e ainda tem aquilo que a gente chama de mediunidade de arrasto. Muitos jovens já vêm com mediunidade de arrasto. Essas duas são assim. Então, mediunidade de arrasto. E o que é mediunidade de arrasto? Aonde ela vai, ela puxa. E aí ela começa, a criança, né? Eu estou falando, um adolescente, pode ser um adolescente, pré-adolescente, vem, sabe, todo torto. E aí começa a falar, não quero ir mais para a escola. Não é porque está tendo bullying, não é nada disso, certo? Mas ela não está lidando, não está sabendo lidar com a energia que ela está captando aonde? Na escola. Você fala, mas são dos alunos? Na maioria não é dos alunos, na maioria são dos professores e dos pais dos alunos. Eu sou professora. Mas é dos professores. Educação infantil a gente vê isso. Então, quem trabalha com criança sabe do que eu estou falando. Isso, sabe, tem aumentado. E qual a alternativa? Manda um psicólogo, toma remédio, não sei o quê. Não resolveu isso, não resolveu. E aí nós temos que ter a consciência de falar, preciso tratar essa criança, entre aspas, que, novamente, não é criança, está como criança, mas eu preciso tratar ela mediunicamente, espiritualmente, certo? E não é necessário falar, ela tem que incorporar. Não, incorporar em alguns casos, mas a maioria é o quê? Tem que dar passe, tem que ter uma noção da espiritualidade, que nós nos furtamos a isso. Nós temos que trabalhar isso com essas crianças. Não, os espíritas não lidam muito bem com isso.
Para os espíritas, somente a partir de uma certa idade que você pode trabalhar numa casa espírita. Nós respeitamos e entendemos isso, só que a nossa realidade hoje não é essa. A gente está fora dessa realidade. Principalmente quem trabalha com criança percebe que o negócio... Eu não estou falando só crianças pequenas, sabe? 10 anos, 12 anos, 15 anos, a molecada tá virada. Cada vez mais cedo. Sim. E a pergunta é, como eu, professor, como eu, pai, mãe, vou lidar com isso? A pergunta é, você está preparado? Alguns são evangélicos também. Eu entendo isso, eu entendo a questão de ser evangélico. Você consegue falar sobre isso? Consegue. Eu falo assim, leva a igreja, Sim. procura uma religião. Sim. Dependendo da igreja que ela frequentar, o pastor, certo? Ele vai fazer uma sessão de descarrego, tá? E a criança vai ficar bem. A criança vai ficar bem. Estou falando sério. Mas tem que tratar, não sei se você está entendendo. Tem que tratar espiritualmente. Não é só ir na igreja. Não dá. Você traz uma criança dessa aqui, vai participar de uma palestra do evangelho. Não é só isso. Você tem que tratar essa criança. Você tem que dar paz, tirar os campos de energia que estão em volta, melhorar o quarto da criança. Tem várias coisas que precisam ser feitas no trabalho espiritual. Às vezes eles falam em suicídio. Sim. E tudo a gente percebe que é mediunidade. As crianças e os adolescentes, cada vez mais, que é uma coisa recorrente aqui na casa, cada vez mais ficam com aquele vazio no peito, porque não teve uma instrução religiosa, não sei se é assim que a gente pode dizer, forte, certo? Que isso dá um alicerce muito forte para a criança, aí ela não pensa nisso, ela pode até sentir a energia, mas ela se segura porque ela sabe, porque ela já aprendeu. É como se fosse um catecismo do catolicismo. Só que não é você faz num período de alguns meses, você faz anos, e aí você entende realmente o que acontece do lado de lá. Eu estou falando de criança, não estou falando nem de adulto, estou falando de criança. E quando eu estou preparado com isso, eu não tenho esses problemas daquele vazio no peito, de querer ir embora. Eu não sei, essa vida aqui não serve para nada. E às vezes eu fico um pouco magoado com a minha namorada, porque ela não quis saber de mim, falar, não tem sentido isso, então eu quero ir embora. Como quer ir embora? Como assim? E por que ele pensa assim? Porque realmente essa energia está vindo para cima dele, querem que essas criançadas voltem rapidamente para o lado de lá para ser escravo. Olha só. É isso que quer. Duro. Falta em nós, trabalharmos um pouco melhor essas crianças. Nós. E aí os professores não podem se furtar disso. Você fala, não é meu filho. A criança está com você, é seu filho. Criança é você, é seu filho. E eu percebi que eu trouxe toda a energia dela. Ainda bem, você limpou ela. Fiquei mal. Eu aconselho você procurar um canto, não é para atender lá no meio da rua, montar uma barraquinha, não é isso, certo? Procura um canto para você frequentar, e não é só frequentar, tomar passe, ajuda, lógico, passar no tratamento. Não estou falando que não deva, faça, mas você precisa avançar. É o pedido, tá? É lhe dado um chamamento que você está puxando para você, isso é um chamamento, você não interpreta assim. Ou seja, procura um lugar. Procura um lugar. E o que é esse lugar? Você tem que começar a trabalhar espiritualmente. O lugar é da sua escolha. Não existe religião melhor, centro melhor, não tem isso. É o lugar que você se sente mais adequado e vai lá. Meus alunos, nas vizinhas, eu costumo, como são crianças pequenas, eu posso abraçar. Faça isso. Eu abraço e eu mentalizo como se eu estivesse dando um passo. Faça isso. Vai ajudar. Mão e tal. Só que muitas vezes você vai se sentir muito drenada, né? Mal. Então você tem que, novamente, você tem que procurar um lugar. Não é só para tomar passe. Tomar passe é importante. Mas não é só para isso. Você tem que avançar um pouco mais para saber lidar, que é o que a gente acaba aprendendo numa casa como essa, algumas técnicas de como se limpar ou como limpar o lugar. Olha só, você tem que aprender a fazer isso. O que eu recomendo é pegar todas essas crianças e faça o quê? Faça elas fazerem meditação. Com você. Faz deitar nos colchãozinhos, não tem uns colchãozinhos? Deita, vamos respirar, olha só. Respirar. Você vai perceber que a energia começa a levar também para essa escola música clássica. E explica a música clássica para essas crianças.
Não vai trazer a nona de Beethoven, que não é uma... Essa não é uma... Não é bem o ritmo que a gente quer, sabe? Você entendeu? Música clássica. E explica os autores. Pode acreditar, isso vai mudar assustadoramente na energia da criança. Meditação e música clássica. Leva isso para dentro da... Não, mas são pequenininhos. Não interessa a idade. Não interessa. Leva isso para dentro da escolinha. Você vai ver que muda e não deixa de beijar e abraçar essas crianças. Não deixa de fazer isso. Você não é a tia. Você, nesse período, é a mãe. E de vez em quando algumas se chamam de mãe, não é assim? Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Também é fundamental. Os pais. Sim. Pode delegar isso. Sim. Só que muitos pais têm alguns bloqueios religiosos que vão... Mas é o nosso papel. A gente tem que tentar convencer essas pessoas e conversar com essas pessoas. E entender o quê? Eu estou preocupado com a sua filha, está acontecendo isso. Ou você leva para a sua religião, ou leva num lugar que é para cuidar dela. Ninguém quer mexer na sua religião, você continua na sua religião, está ótimo, mas conversa com os pais. Precisa conversar. Mas sabe, num cantinho. Não na frente de todo mundo, faça isso. Aí vai dar um rolo. Os adolescentes, eu não sei de que idade ela está falando, mas... É pequenininho, né? Qual a idade? 5 aninhos? 5 aninhos. Eu percebo que os meus adolescentes evangélicos, eles têm muita curiosidade desse lado espiritual. Eu sei, a gente sabe disso. E aí, quando você conversa com eles, vocês... Começa a explicar, né? Isso, eles têm muita curiosidade, principalmente quando você explica para eles que não tem muita diferença, que a oração que eles fazem lá, a imposição das Tá ótimo, mãos, tá perfeito. que é a mesma coisa, que é o passe, a oração. E aí eles entendem, e eles têm tanta curiosidade, quando você explica que não tem muita diferença lá, eles entendem e eles têm muita curiosidade. E é uma conversa muito gostosa que eles têm muita curiosidade. Olha, pessoal, a nossa casa aqui ela é universalista, certo? Tanto que vem gente de tudo quanto é religião, e hoje está vindo gente também de tudo quanto é lugar, não é só de São Paulo, está vindo de tudo quanto é lugar, tá? E a gente costuma atender com uma certa frequência aqui pastores, padres, vem aqui para tomar, não é só passe, né? Ele deita na maca, faz um trabalho aqui para mim. Tá? Normal. Muçulmanos, tá? Judeus, ou seja, qual é a religião que a gente trata aqui? Não tem esse negócio aqui, certo? A gente cuida, como eu falei, qual é a filosofia da casa? Quem bater, a entrar e vai ser tratado, sem questionamento, sem nada. Ah, mas a pessoa aprontou muito, sei lá o que ela fez, não interessa, isso a gente vai cuidar, que esse é o objetivo da casa. Sem fazer distinção de religião, é lógico que quando está um muçulmano aqui na minha frente, ok? E a gente vai cuidar desse muçulmano. Eu não posso falar, pense em Jesus, tá, meu amigo? Ele não vai entender. Ele não vai entender isso. Mas tem como eu abordar as energias de um muçulmano, certo? Usando algumas técnicas que para ele vai ter sentido. E eu tenho como a pessoa que está cuidando, ou na maca, ou na energização, independente de onde a gente esteja. Eu tenho que entender que essa pessoa que está aqui tem uma outra religião, que eu tenho que respeitar essa religião, e nem sempre a maneira como eu trato é adequada para ele. Então eu tenho que modular um pouco o meu campo de energia, trazer uma linha mais da linha oriental, aí ele vai entender, uma linha de Maomé, aí ele vai entender, tá? E aí as coisas funcionam, tá? Então, a gente sempre recomenda, quando você vai dar passe, não fala para a pessoa, pense em Jesus. Você não sabe quem sentou na sua frente. Você não sabe. Porque dependendo da religião, ela não vai entender. Se é um budista, fala para mim, pense em Jesus. Ele vai ficar assim, quem é esse Jesus? Você fala, não, mas ele vive no Brasil. E daí, qual o problema? Pega um oriental, um chinês, um japonês, pense em Jesus, também fica... Porque ele é um budista, um shintoísta, sabe? A relação é diferente. E eu tenho que entender um pouco dessas religiões para fazer um bom tratamento com essa pessoa. E qual a recomendação que a gente dá? Faça uma oração. Não pense em Jesus. Lógico que Jesus é uma entidade suprema, a gente sabe disso. Mas talvez a referência que ele tenha, porque é difícil, né? Você pede para a pessoa pensar em Jesus, sendo que essa não é a referência que ele tem. Como é que vai acontecer o passe? A pessoa vai se fechar. Na hora ela trava.
aí o tratamento não vai ser adequado. Não vai ser adequado. Esse tratamento, essa evangelização infanto-juvenil que vocês fazem aos domingos, o que é exatamente? Evangelização? É evangelização. Espírito? É. Cadê a Joana? Acho que ela subiu. Subiu. Espírito? Sim. E para uma criança? Só que não é exatamente igual o que acontece no Ceará, na federação. Não é bem desse jeito. A gente sempre tem essa questão do passe, que normalmente não acontece nesses lugares, tá? Então tem o passe, tem uma orientação e tem sempre uma parte lúdica muito forte. Parte lúdica muito forte. Eu tenho um filho de 13 anos. 13. É adolescente, começo da adolescência. E aí ele fala, mas de novo você falando esse monte de energia. Tá bom, vai. Ele viu o olho e tal. A cabeça dele e o que ele sabe, se bem que ele acha que sabe muito, né? Na verdade não sabe nada, mas tudo lá, vamos lá. Ele já está num momento, né, que ele já tem que pegar alguma coisa que inspire nele um desafio, porque se não tiver desafio não vai rodar. Você sabe que é assim que funciona. Quando você dá desafio, o negócio vai. Se não tiver desafio, esse negócio aqui não... Então, qual é o desafio para ele? Acompanha uma turma que está um pouquinho mais na sua frente. Acompanha. É o ideal? Não. Mas no caso dele, porque já tem uma parte de orgulho muito forte aí, tem que quebrar isso daí. Falar, ó, você é pequeno e você tem que acompanhar esse outro grupo aqui, ó. E aí você tem que dar um desafio. O desafio é, vai para o desenvolvimento mediúnico. E seria bom um de vocês virem juntos. Traga ele. Ele faz comigo, não é eu aqui e ele no infantil. Traga ele. Eu acho que é a melhor alternativa. Aí para ele algumas coisas vai ter mais sentido. Só que você precisa às vezes ler um pouquinho mais nessa área para começar a explicar para ele em casa. Em casa, sabe? É como se fosse dar continuidade. Dar continuidade em casa. Tem alguns materiais de apoio. Pede para quem está coordenando o dia, tem alguns materiais de apoio que pode te ajudar nesse sentido. Tudo bem? A gente conseguiu escapar da tabela aqui? Não deu certo? Que beleza. E agora? O que eu faço? O que é que eu faço? Vocês conseguem compreender que eu recebo essas dádivas aqui? Nem tudo eu recebo, mas eu recebo. Estou fazendo a lição? Bom, se eu não estou fazendo, olha que vem. Isso é o que vai ser pedido de mim. E quando eu olho isso daqui, eu falo, Deus está me castigando. Não é verdade, Deus não castiga. O que castiga é a minha mente. Meu mental inferior bate com o meu mental superior, quer dizer, um bate no outro. Mental superior, noção de divindade, noção do que é correto, valores, moral, está aqui no mental superior. Mental inferior, desejos, paixões, raivas, que eu trago há muitos séculos. Não é só dessa vida, eu vou trazendo. Esses dois chocam, dá nisso. A parte de cima do meu mental sabe do que recebe. E a parte de baixo, eu não quero nada disso, eu quero outras coisas. Ah, quer outras coisas? Então você vai ter isso daqui, ó. Então é choque em nós mesmos. Não tem castigo de fora. É castigo interno. Eu comigo mesmo. O negócio bate pesado. E bate pesado. E aí a gente chama de auto-obsessão. E a maioria de nós não tem obsessor, pessoal. Você fala, eu tenho, como é que é? Um personal obsessor. Você não tem. Você não tem obsessão. Porque a gente abre as rodas aqui, abre a frequência das pessoas. Cadê o obsessor da pessoa? Não tem. Você fala, então aonde está o problema obsessivo dela? Ela mesma está obsediando ela. Certas brincadeiras que a gente faz, certa brincadeira, por falta de... Na verdade, nós somos ignorantes, né? É ignorância pura. Não é ignorância no comportamento, é ignorância de falta de conhecimento. Ou seja, nós somos ignorantes, a gente se mete a fazer algumas coisas e não sabe o portal que está sendo aberto. Essa brincadeira do copo é um portal que você abre. O portal é a porta aqui, né? Só que a porta está fechada. A porta está fechada. Quando você abre o portal, a porta é escancarada. O que é que tem do lado de lá? Sei lá o que tem do lado de lá. Vai passar. Vai passar.
Me desculpe, não são crianças, por isso que eu estou falando. Está no estado crianças. Você, como eu falei para você, desde essa época você já era macumbeira e nem sabia que era assim. Você sempre foi macumbeira. E continua assumindo que não tem mediunidade, não sei o que isso está fazendo comigo, não incorporo, você incorpora direto. Mas está tudo bem. Logo, logo você vai aprender a desfazer as magias que você já fez. Logo, logo. Tudo bem, pessoal? Deu para escapar aqui um pouquinho? Alguma dúvida aqui nessa tabela? Não gostaram? Tá de bom tamanho? Só umas mensagens bem rápidas. Vê como é que fica isso daqui, ó. Como é que vocês interpretam essas mensagens? Está lá em Coríntios 8, 6 e 19, né? Vocês conseguem entender que nós somos espírito e vem de Deus? A gente aceita isso daí? A maioria que está aqui não aceita, não. Não aceita isso. Não aceita. E essa? Isso daqui eu peguei tudo da Bíblia, pessoal. Não sei se vocês gostam de ler a Bíblia, não sei. Eu leio a Bíblia. E leio o Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e outros livrinhos a mais. Então, para quem a gente está semeando ou para onde a gente está semeando? É para a carne? Vai doer. Semeia para o espírito. Vai bem, funciona. Para quem está semeando. Isso é mais sério do que você pensa. Que é aquela tabela lá que eu coloquei. Se você recebe e semeia só para a carne, vai ter todas aquelas sequelas lá, porque vai ser pedido e você não correspondeu. A vida eterna, mas a gente somos eternos, né? Eu posso ter a vida eterna sem sofrimento. O que você quer? Eu quero ter a vida eterna sem sofrer. Se você faz toda a sua vida direcionado para a carne, você vai ter a vida eterna, mas com sofrimento. É o que você quer? E aqui? Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. Cuidado que tem um outro parecido aí que não é isso daí não. Porque eu estou falando da inteligência, né? Você viu o pedido que foi feito, né? Com relação à nossa inteligência. Todo mundo tem essa inteligência? Todos. Todos. Tem mais um pedacinho aqui. Júlio de Pádua. Esse é um italiano. Aqui é para você cuidar de você, né? Fale com Deus, mas fale com você também. Quantas vezes você conversa com você? Evita fazer isso na rua, certo? Porque você vai começar a falar sozinho, né? E vai começar a gesticular, porque a maioria de nós não consegue falar quieto, né? Você vai gesticulando. Vão achar que você está meio variado, tá? Mas conversa com você. Com você. Precisa conversar mais contigo. Faz diferença. Faz diferença. Qualquer coisa eu peguei só de 2 lugarzinhos, basicamente o Evangelho, desse blog aqui, tem bastante informações legais aí, tá? Acho que é isso, pessoal. Deu para cutucar vocês um pouco. Não sei se funcionou, mas é assim que funciona. Até daqui 2 semanas a gente volta a conversar também. Vão com Deus. Não esquece do Papai do Céu não, hein? Cuidado com o pedido. Aquilo que nos é dado, faça direitinho. Para não ter choque com vocês mesmos. Vamos com Deus.